Laranjinha dá trabalho. Exatamente. Vamos ver então como é que foi esse jogo, né? O Flamengo derrotado pelo Boa Vista na estreia do Campeonato Carioca. Daqui a pouco a gente volta. A missão do Carioca começou com a garotada, mas que desta vez não correspondeu. Primeira chance de gol foi do Boa Vista, mas o árbitro viu impedimento no lance. O rubro-negro tentou com o Daniel Salles, mas era o Boa Vista quem chegava mais perto. O goleiro Diogo Alves foi o nome do jogo e salvou o Flamengo. Só que não conseguiu evitar Zé Vitor, que subiu mais alto e mandou de cabeça no cantinho. E que quase não chegou ao segundo na sequência, se Diogo Alves não estivesse lá. Segundo tempo e mais pressão do Boa Vista, até que Lohan manda essa pancada na trave e no rebote, Carlinhos marca para o Flamengo. Mas aí não deu nem muito tempo para comemorar. Primeiro essa bomba do Rezende, depois Gabriel Conceição tenta de cabeça, mas é Raí quem empurra para o fundo da rede. O Flamengo ainda tentou empatar no finalzinho, mas deixou a vitória escapar e quebrou uma marca de 19 anos sem perder em estreia no Carioca. Olha, é claro, são times alternativos, times sem entrosamento. O pessoal também não está com o mesmo ritmo que os pequenos estão. Mas dá para tirar alguma coisa de bom, de proveito? Vene Casagrande, o que dá para a gente dizer aí? Quem passou no teste, quem já dá para dizer que é reprovado, não dá para ser aproveitado ao longo da temporada? E alguém se salvou, Vene? Vamos lá, Flavinho. Vini, só um minuto. Melhor é velho. Pra você enxergar melhor aí. Boa, Pedro. Pra você enxergar melhor aí. Qual é a empresa que a gente faz o merchan aqui de óculos? Que eu sempre esqueço. Óticas do Bem! Óticas do Bem! Alô, Óticas do Bem, tamo junto. Rapaz, Deus sabe o que faz, hein? Se eu usasse óculos... Ele gosta. Mas brincadeiras à parte sobre esse jogo diante do Boa Vista. Vamos lá, Flavinho, respondendo a sua pergunta, eu acho que só um jogador passou nesse teste aí. Só um? Só um, que foi o goleiro Diogo Alves, inclusive, que tem uma baita história de superação. Para quem não sabe, ele é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho de 2019, mas ele fez boas defesas e salvou o que poderia ser pior para o Flamengo nessa estreia do Campeonato Carioca. Quem foi reprovado, e respondendo também a sua pergunta, reprovado de maneira imediata, assim, nem adianta botar novamente. Lembra de recuperação na escola? Não tem nem recuperação. Já reprovou mesmo. Eu não vejo motivos para o Flamengo continuar usando o atacante Thiaguinho. Um jogador que tem contrato curto com o Flamengo, que vai até o meio desse ano, que já mostrou que não é um bom jogador, que não é jogador de decidir partida, e não sei por que o Flamengo ainda insiste em utilizar o Thiaguinho, mesmo sendo em uma equipe alternativa no começo do Campeonato Carioca. Ah, Vene, por que você é contra? Porque ao invés de usar o Thiaguinho, poderia utilizar um outro jogador para se destacar, para ser utilizado. Tira o espaço de um garoto. Pois é, você tira o espaço de um jogador que pode ser aproveitado futuramente pelo técnico Felipe Luiz a botar um jogador que não vai ser aproveitado. Ah, mas a ideia é valorizar. Valorizar para quê? Ele já recebeu várias propostas e ele mesmo não quis sair. O Flamengo topava negociá-lo, então não vejo motivos para continuar utilizando o Thiaguinho. Outro jogador que eu esperava mais, dentro da possibilidade, da parte física também, o zagueiro Pablo. O primeiro gol que o Flamengo tomou foi totalmente falha dele, falha de marcação, falha de posicionamento. Um jogador experiente como ele não pode tomar um gol desse nas costas. Ah, mas o Pablo, ele joga pouco, na última temporada ele só entrou em campo 2 vezes. Repito, não é questão de ritmo de jogo, não é questão de parte física. Ele ficou um ano parado, mesmo assim, não dá para dar esse desconto para ele, não? E ele ficou parado muito mais por opção técnica do treinador Arthur Jorge lá no Botafogo. Então, esses dois jogadores, eu não vejo motivos para o Flamengo continuar utilizando nesse início do Campeonato Carioca. Os demais não tem como culpar, porque eu não acho que o Flamengo perdeu por ser uma equipe alternativa. Não acho que o Flamengo perdeu por ter jogadores, em grande maioria, do Sub-20. Eu acho que o Flamengo perdeu porque está sendo mal treinado. A gente não vê uma jogada ensaiada, não vê uma transição rápida, não vê nenhuma marcação sob pressão. E eu estou falando isso porque o Kleber, após a partida, falou que conversa muito com o Felipe Luiz e ele tenta espelhar o estilo de jogo. Com todo respeito ao Kleber, não está conseguindo em nada, pelo menos nesse primeiro jogo. Porque todo o poder, todas as virtudes que o elenco profissional com o Felipe Luiz tem, esse time não conseguiu apresentar, pelo menos na estreia do Campeonato Carioca. E sobre o Carlinhos, que acabou fazendo o gol do Flamengo, ele é isso. E o ele Carlinhos, isso. Né, ele não é reprovado nem aprovado, ele fica no meio do caminho? Não, eu acho que ele foi aprovado, assim, beleza, passou no teste, fez o golzinho, só que não acho que isso faça com que eu mude de ideia para ele ser utilizado no elenco principal. Esse pessoal já conhece também, né? Isso que ele vai entregar. É um cara que o gol dele não é fácil, tá? O gol dele não é fácil, é gol de centroavante.
mas também não é nada daquilo que me faça crer que ele possa ser utilizado no elenco profissional do Flamengo. O Felipe Tereza merecia aí uma chance entre os titulares, ou no lugar do Carlinhos, ou do Thiaguinho? Poderia ser no lugar do Thiaguinho, por exemplo, mas o Felipe Tereza também tem uma característica muito de centroavante. Eu até entendo não utilizá-lo e utilizá-lo Carlinhos. Mas, no lugar do Thiaguinho, você tem vários outros jogadores que podem entrar ali. Mas, repito, e tem outro bom jogador também, o Guilherme. Guilherme Souza, se não me engano, que estava também no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Ele poderia receber mais minutagem, tal como o Felipe Tereza. Eu acho que o treinador errou em escalar o Thiaguinho como titular e errou também mantê-lo durante muito tempo na partida, porque ele não estava fazendo um bom jogo, tal como os demais atletas. Ô, Pedrosa, essa dificuldade aí, de uma forma geral, dos grandes, os pequenos, eles vêm se preparando há mais tempo. Tecnicamente, acaba sendo superior um time de menor investimento que essa equipe representada, essas equipes, né, representadas pelos grandes clubes. Você acha que a parte física, como é que a gente pode explicar, né? Não só o caso do... A gente está falando de Flamengo e Boa Vista, mas serve para todos, porque ninguém venceu, Pedrosa. Eu acho que assim, a preparação principalmente prévia desses times que tem bons jogadores, digamos assim, para o nível do Campeonato Carioca, como é o Matheus Alessandro, como é o Zé Vitor também, que já vestiram camisas de time grande, e a preparação de levar a sério também, de encarar aquele jogo ali, cara, eu tô enfrentando o Flamengo, mas é o Flamengo C. Não é nem o B, é o Flamengo C. Eu tenho a oportunidade aqui de, na minha tabela do Campeonato Carioca, eu pegar um Flamengo C. Então eu tenho que dar a vida para conseguir a pontuação, porque depois eu vou brigar com os times do meu nível, que são Madureira, Volta Redonda, as equipes ali que são de menor escalão. Então eu acho que a motivação dentro dessas partidas também é maior para o time de menor expressão. Mas isso também não justifica, por exemplo, o que o Vene falou. O Pablo foi muito mal nesse lance aí do gol do Boa Vista. Eu acho que é uma questão, tudo bem, tem tempo de bola, tem questão de posicionamento, mas a distância que ele estava marcando o Zé Vitor era muito grande e ele vai muito mal na hora de saltar para poder fazer o corte. E depois eu concordo com o Vene que o Carlinhos ali foi um gol de oportunismo, um gol que não é fácil, porque a bela batida do Lohan também, batendo nas duas traves, ela faz a bola ir um pouco para trás e ele consegue com a impulsão colocar dentro da rede. Mas é um jogador também que no Campeonato Carioca foi muito bem ano passado, não encaro como nível para o Flamengo na temporada inteira. E o Thiaguinho, eu concordo também com o Vene nessa leitura. Eu acho que nesse momento você colocar o Thiaguinho e o Pablo para jogar é uma situação muito parecida com outros jogadores dos outros times grandes, que são... Esses caras não fazem parte dos planos do treinador. Então eles precisam jogar para o quê? Para eles aparecerem, para eles serem vitrine e algum outro time tentar um empréstimo, algum outro time tentar uma compra, porque se não for assim, eles vão ficar lá encostados, perdendo valor cada vez mais. Agora, tem que saber, eles perdem mais valor jogando ou eles perdem mais valor encostados? Isso que é complicado. O Pablo tá valoriza jogando. Bota para valorizar a vitrine. O cara perde ponto, né? É complicado, né? O Pablo saiu desvalorizado desse jogo. A gente respeita o profissional, tudo, mas já tem muito tempo que o Pablo não está jogando bola. Não é só de hoje, não foi à toa que não foi aproveitado no Botafogo e antes no Flamengo também não estava conseguindo e ele vai ser um problema, Flavinho, porque ele não vai ser aproveitado. E o contrato dele vai até quando? Vai até dezembro, um jogador que tem um salário extremamente alto, tanto é que quando ele foi emprestado ao Botafogo, o Flamengo continuou pagando cerca de 60% do salário dele, mesmo com empréstimo. Foi uma maneira de você reduzir o prejuízo, digamos assim. É um jogador que tem contrato, custa alto, não quer rescindir, não vai rescindir, ele quer cumprir o contrato dele com o Flamengo e ele não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Isso é até informação respondendo a sua pergunta de sexta-feira. Durante o final de semana, perguntei isso para uma pessoa do Flamengo e a ideia é não utilizá-lo mesmo. Tanto é que ele está jogando aí para ver se dá uma sorte de alguém fazer uma proposta, mas foi o que o Pedrosa falou. Nesse caso, ele se desvalorizou, ele não se valorizou. Até para emprestar é difícil, porque o clube, sei lá, vamos dizer que, vou dar um exemplo qualquer aqui, que o Pablo ganhe 600 mil. Aí o Flamengo vai lá, propõe assim, eu vou pagar 50% do salário dele, 300 mil. O outro clube que vai pegar ele, que não deve ser um clube de Série A na minha cabeça, né, porque o Botafogo já cometeu esse erro ano passado, para um clube de Série B, 300 mil é muito dinheiro. Então fica complicado até para você realocar esse cara. E ainda tem que contar com a boa vontade dele de querer jogar num clube de Série B ou querer jogar num clube lá fora. Então, assim, eu entendo muitas vezes que em muitos momentos a diretoria erra quando faz um contrato com um jogador muito longo e tal. No caso do Pablo específico, eu tenho até como relevar um pouco a diretoria do Flamengo. Porque o Pablo, quando chega, é encarado como zagueiro que seria bom na Série A do Campeonato Ele foi bem no Brasileiro. Corinthians. Ele foi bem no Corinthians, ele estava indo lá do Bordeaux, se eu não me engano, da França. É um jogador que quando chegou aqui, todo mundo falou, cara,
boa contratação, pelo que ele tinha feito no Corinthians. E aí, na minha visão, é a culpa do próprio jogador. Além da lesão que a gente releva, eu acho que o Pablo em nenhum momento apresentou algum futebol que pudesse justificar o contrato que o Flamengo deu. Ele chegou para ser titular na ocasião e o Fabrício Bruno chegou para ser reserva imediata. O Pablo chegou, o pessoal falando, não, vai resolver o problema da zaga do Flamengo, tendo aquela lembrança, aquela imagem do Pablo que foi bem no Corinthians. E foi um pedido do Paulo Souza. Não conseguindo repetir. Que jogou com ele no Bordeaux. Paulo Souza sabe tudo, Paulo Souza, né? Fala de coisa boa aqui, Vene. O Juninho, tá chegando o Juninho, Vene. É, o primeiro reforço do Flamengo na temporada 2025. Enquanto a gente faz o programa aqui, ele está a caminho, tem desembarque previsto aqui no Rio de Janeiro por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Um jogador que fechou o contrato com o Flamengo válido por 4 anos, após uma conversa com o José Buto, com o técnico Felipe Luiz. Muita gente questiona por que ele não quis ir para o Sevilha, por que ele topou o Flamengo. Fiz esse questionamento aos empresários do atleta e, segundo eles, o atleta alegou o seguinte: no Flamengo eu vou ter uma grande visibilidade se eu conseguir ter sucesso. Se eu for campeão, eu vou ter a possibilidade de brigar por grandes títulos, seja no cenário do futebol brasileiro, também seja no cenário sul-americano. No Sevilha, ele não via isso. Ele não via essa possibilidade de brigar por grandes títulos na Europa. Então ele optou pelo Flamengo após essa conversa com o Felipe Luiz. Não é um jogador que vai chegar com um salário alto. Inclusive, informação também, o salário dele vai ser 42% menor do que o Fabrício Bruno, por exemplo, que acabou de ser vendido pelo Flamengo ao Cruzeiro. Então é um jogador que eu acho que eu considero uma boa aposta. Não custa alto, porque estamos falando de um mercado extremamente supervalorizado. 5 milhões de euros hoje dá 30 milhões de reais num atacante de 28 anos. Que todo mundo diz que é rápido, veloz, tem uma boa marcação sobre pressão e consegue fazer tanto a função de centroavante quanto a função de atacante pela beirada. Então, não vejo motivos para o Flamengo não tentar essa aposta. Eu acho que é uma aposta extremamente válida. Ô Pedrosa, a gente vai confiar agora no scout, no conhecimento, né? O Felipe Luiz aprovou, o Boto tem um conhecimento do futebol internacional e a galera que não vai dar mole com o Boto, que ele vem. Olha, e ele tem a chance de agora, nesse início, já mostrar serviço. Se ele se for malandro, tem que jogar logo, enquanto a rapaziada não vê como o Pedro não volta, ele tenta mostrar serviço logo no Carioca, que é mais tranquilo, né? É, ele chega com um pavio de paciência, até pelo mercado do futebol que ele veio, menor, né? E isso também é muito complicado pro atleta, porque às vezes o cara precisa de adaptação. Não é porque nos 3 primeiros meses ele não vai conseguir ir tão bem, por exemplo, se ele não for tão bem, que ele é um jogador ruim ou que ele foi uma má aposta. Muito pelo contrário, eu acho que todo atleta precisa de adaptação. O Juninho estava fora do futebol brasileiro, o futebol brasileiro é extremamente competitivo. Então, assim, o ideal, obviamente, é que ele chegue performando, até mesmo para calar a boca de muita gente que criticou só por conta do mercado que ele veio. Mas se ele também não conseguir performar, eu acho que numa análise fria da situação, dá para você ter um pouco de paciência e deixar ele se adaptar nesses primeiros meses ao Flamengo, que é um grande time, que tem muita pressão, mas também ao futebol brasileiro. Falar do Vasco aqui para alegria do Pedrosa.